Um pouco sobre. Se você já se perguntou como uma ponte pode suportar o tráfego de veículos pesados sem cair, então você está pensando nos mesmos problemas que os engenheiros estruturais e mecânicos lutam para resolver. A vibração, especialmente vibrações indesejadas, podem causar danos irreparáveis em muitas partes de uma estrutura, o que pode levar a falhas catastróficas. É nesse contexto que os neutralizadores dinâmicos de vibração desempenham um papel crítico. Eles podem ser usados para reduzir ou eliminar vibrações indesejadas geradas por terremotos, máquinas, veículos pesados e outros agentes. A partir das equações que regem a dinâmica das estruturas, podemos construir um sistema que absorve as vibrações, evitando que elas se propaguem para outras partes da estrutura. Vídeo experimento. Dessa maneira, neste trabalho, o neutralizador de vibrações será simulado por dois osciladores acoplados, vibrando em uma única direção, 1 grau de liberdade. Agora nós iremos ver a teoria por trás da prática desse experimento. Considerando o oscilador harmônico de massa M1 e constante elástica K1, que está oscilando e sendo submetido a uma força de atrito viscosa F igual a menos B vezes 1 vezes V, seu movimento no regime permanente, ao ser submetido a uma força externa periódica F em função de T, se assemelhará a um movimento harmônico simples, cuja amplitude pode ser calculada através da expressão fornecida no canto esquerdo do slide. A amplitude será máxima quando a frequência angular da força externa for igual à frequência angular resultante, sendo assim denominada de frequência angular de ressonância. Levando em consideração o slide anterior, propõe-se a solução de acoplar um sistema secundário à estrutura primária para controlar a amplitude de vibração do sistema primário submetido a uma força externa com frequência no intervalo de ressonância. A solução é conhecida como neutralizador dinâmico de vibrações, ou absorvedor dinâmico de vibrações. Com o objetivo de minimizar a amplitude de vibrações de um oscilador harmônico denominado de sistema primário, submetido a uma força externa periódica F em função de T, que o conduz ao regime ressonante, propõe-se a solução de acoplar o segundo oscilador, chamado de sistema secundário. A escolha dos valores da massa e da constante elástica do sistema secundário é crucial para atingir esse objetivo. Na direita do slide, nós conseguimos ver a representação das equações por trás dessa proposta. E na parte inferior direita, a gente pode ver a ilustração dessa proposta, como ele funcionaria. Nos próximos 2 slides, será feita a comprovação matemática do neutralizador dinâmico de vibrações. No primeiro momento, considerando que o regime permanente, o movimento assemelha-se a um movimento harmônico simples, podemos escrever as funções de posição x1 e x2 sem considerar as constantes de fase, conforme a seguir, nas equações 3a e 3b. Agora, ao substituir nas expressões 1 e 2, as expressões anteriores, ou seja, substituindo a 3a e a 3b nas equações 1 e 2 do slide anterior, nós conseguimos as expressões 4 e 5. E assim por diante, escrevendo a expressão 5 em termos das frequências angulares, conseguimos a expressão 6. Substituindo a expressão 6 na 4, conseguimos a 7. E, por finalizando esse slide, substituindo esse resultado da 5, conseguimos a expressão 8. Podemos notar que a equação 8 fornece a amplitude do sistema primário no regime permanente. É importante notar que, caso a frequência angular associada à força externa seja igual à frequência angular do sistema secundário, a amplitude do sistema primário será nula, neutralizando o regime ressonante. Ao projetar corretamente o sistema secundário com base no valor da frequência da força externa, o modelo indica que o sistema pode funcionar como neutralizador de vibrações para o sistema primário. A amplitude do sistema secundário, conforme descrito na expressão 9, pode ser observada na expressão 10. A expressão em questão define que a força explicada no sistema secundário, ou neutralizador, apresenta magnitude igual ao sentido oposto à força externa aplicada no sistema primário,
resultando em um equilíbrio de forças que explica a amplitude nula nesse último sistema, sendo assim provando um neutralizador dinâmico de vibrações. Como objetivos do nosso experimento, nós quisemos ilustrar a dinâmica associada aos neutralizadores dinâmicos de vibrações, também conhecidos na literatura técnica como absorvedores dinâmicos de vibrações, utilizando um modelo construído de dois osciladores acoplados, sendo esses o sistema primário e secundário que foi falado na teoria. Obter as equações dinâmicas dos osciladores acoplados através da análise de dados que foi coletado no experimento, analisar o comportamento das amplitudes dos osciladores acoplados no regime permanente e verificar experimentalmente a ressonância entre o oscilador secundário e a força externa como condição necessária para o amortecimento do sistema primário, sendo assim provando que o sistema primário é o causador do neutralizador dessa ressonância. Nesse slide podemos ver nossas primeiras análises do experimento. Mas antes realmente do experimento começar, era necessário achar as constantes das molas de cada sistema. Sendo assim, nós isolamos o sistema primário e secundário, como é mostrado no vídeo, e analisamos exclusivamente cada um deles através de alguns experimentos em adicionar alguns pesos, analisar a força-peso que era causada no sistema, ver qual era o deslocamento alterado ao adicionar essas massas, e assim conseguir a constante da mola de cada um dos sistemas, para assim poder prosseguir com o nosso experimento e a comprovação da teoria. Nesse slide podemos ver um vídeo que mostra nosso experimento funcionando fora do papel, fora da teoria. Na direita conseguimos ver um gráfico feito pelo sensor Pasco, que esses eram dois sensores, um na parte de cima analisando o sistema primário e um na parte de baixo analisando o sistema secundário, que, ao analisar tanto o vídeo quanto o gráfico, podemos realmente ver o neutralizador dinâmico de vibrações em ação. Análise da amplitude pela frequência. Pode-se analisar que abaixo da tensão de 3 volts os sensores da Pasco não são eficazes, tal que não foi analisado. Já por outro lado, quando a tensão supera 4 volts, o sistema quebra. A análise da amplitude pela frequência é sistema completo. Com o sistema completo, podemos observar que pode-se aumentar a tensão para 5 volts.